Tem uma coisa que ninguém te avisa sobre a verdade. Ela não chega como alívio. Ela chega como crise. Você não se sente livre no momento em que a verdade aparece. Você se sente destruído, porque a verdade quase sempre chega derrubando algo que você estava usando para se sustentar. Uma crença, uma ilusão, uma identidade, uma versão de você mesmo que você achava que era real. E aí a gente entende por que a frase mais famosa de Jesus sobre liberdade é tão mal compreendida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A maioria das pessoas ouve isso e imagina um momento de paz, uma epifania suave, uma revelação que chega como brisa de manhã cedo. Mas e se a libertação que Jesus está descrevendo for o tipo que dói antes de curar? E se a verdade que liberta for exatamente aquela que você passou anos evitando? Hoje a gente vai entrar nessa frase, fundo, sem atalhos. E no final, eu prometo que você vai sair com uma pergunta que pode mudar a direção da sua vida. Antes de interpretar, precisamos ver a cena. Jesus não disse essa frase num sermão aberto. Ele disse numa conversa tensa dentro do templo de Jerusalém, rodeado de pessoas que se achavam as mais próximas de Deus, os fariseus. E o que Jesus diz para essas pessoas que já acreditam nele? Ele não diz, parabéns, vocês chegaram lá. Ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, uma condição, se. Jesus está falando para pessoas religiosas, que estudam as Escrituras a vida inteira, e diz que ainda assim elas precisam continuar no processo, que a verdade não é um ponto de chegada, é um caminho de permanência. E os fariseus respondem com resistência, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes, sereis livres? Eles usam a identidade religiosa como argumento para não precisar de libertação. Eu já sou de Deus, eu já tenho a verdade, não preciso ser liberto. Essa resposta é o coração do problema, e é exatamente o que muita gente ainda faz hoje. Vamos entrar nos símbolos. Em toda a linguagem bíblica, a verdade é simbolicamente luz. E a luz não apenas ilumina o que é bonito, ela ilumina tudo. O que você limpou e o que você escondeu debaixo do tapete. O que você é em público e o que você é quando está sozinho. Conhecer a verdade nesse sentido não é acumular informação correta sobre Deus. É o processo de deixar a luz entrar nos quartos escuros da sua própria consciência. Isso é o que Jung chamou de encontro com a sombra. É o que os psicólogos modernos chamam de autoconhecimento radical. E é o que Jesus está chamando de permanecer na palavra. Não repetir um texto de cor, mas deixar que a verdade ilumine aquilo que você não quer ver em si mesmo. Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A palavra grega para pecado aqui é hamartia, que significa literalmente errar o alvo. Não é a palavra de condenação moral que o sistema religioso transformou numa ameaça. É uma palavra de direção. Errar o alvo é viver desalinhado com quem você é de verdade. É tomar decisões a partir do medo em vez do amor. É agir a partir da ferida em vez da consciência. É repetir padrões que você sabe que te destroem, mas não consegue parar. Isso é escravidão. Não a escravidão de grilhões físicos. A escravidão do padrão automático, daquilo que você faz sem escolher, daquilo que comanda a sua vida enquanto você acha que está no controle. E aí chegamos à palavra mais importante da frase, conhecereis. No grego original é ginosko, que não significa saber intelectualmente. Significa conhecer por experiência, conhecer por dentro. É o mesmo verbo usado para descrever intimidade profunda entre pessoas. Você não conhece a verdade lendo sobre ela. Você conhece a verdade vivendo-a, atravessando-a, sendo transformado por ela. Isso significa que a libertação que Jesus descreve não é um momento, é um movimento. Uma transformação progressiva que acontece quando você se dispõe a encarar o que é real. Sobre o mundo, sobre Deus e principalmente sobre você mesmo. Esse é um dos versículos mais sequestrados da história. Ele foi usado para justificar guerras religiosas. Nós temos a verdade, por isso podemos impor nossa vontade. Foi usado para condenar ciência, filosofia, psicologia, qualquer forma de conhecimento que não viesse do filtro de uma denominação específica. Mas o que Jesus não está dizendo aqui é: quem seguir as regras da minha religião será livre. Pelo contrário, os únicos que ele confronta nessa cena são exatamente as pessoas mais religiosas do seu tempo, os especialistas em texto sagrado, os guardiões da tradição. Essa passagem também não está dizendo que a verdade é fácil ou confortável. Se vós permanecerdes na minha palavra,
E permanecer é um verbo de resistência, de esforço, de disciplina, não de passividade. E talvez o erro mais comum de todos. Essa frase não está dizendo que você precisa de alguém para te entregar a verdade pronta. Ela está dizendo que você precisa conhecer Gnosco por experiência direta. Ninguém pode fazer esse processo por você. Agora vamos trazer isso para a vida real. Existe uma verdade na sua vida que você sabe, mas ainda não conheceu. Sabe no nível da cabeça, mas ainda não deixou descer para o nível do comportamento. E essa distância entre saber e viver é onde a maioria das pessoas passa a vida inteira. Talvez seja a verdade de que aquele relacionamento acabou há muito tempo, mas você ainda está lá. Talvez seja a verdade de que aquela carreira não é mais você, mas o medo do julgamento alheio te mantém preso. Talvez seja a verdade de que você tem raiva de alguém e está chamando isso de outra coisa. Talvez seja a verdade de que você usa trabalho, religião, álcool ou redes sociais para não ficar sozinho com você mesmo. A verdade que liberta é sempre a que você mais resiste. E por que a gente resiste? Porque a maioria das mentiras que carregamos não foram escolhidas, foram herdadas. Aprendemos a não sentir, aprendemos que certas emoções são perigosas, aprendemos a construir identidades que nos protegem do julgamento. E essas identidades, com o tempo, se tornaram prisões que parecem casas. A gente decora a prisão, coloca um quadro na parede, chama de lar. E aí passa anos se perguntando por que não se sente livre. Tem um conceito da psicologia que ilumina muito essa passagem. A dissonância cognitiva. É o desconforto que a gente sente quando o que a gente acredita não combina com o que a gente vive. E o que a maioria das pessoas faz com esse desconforto? Não muda o comportamento, muda a crença. Distorce a percepção para que a contradição desapareça. Isso é o que Jesus chama de escravidão. Não a escravidão imposta de fora. A escravidão que você mesmo mantém por dentro. A prática real dessa passagem é simples, mas exige coragem. Sente em silêncio e pergunta: o que eu sei que é verdade, mas estou me recusando a viver? Não é uma pergunta religiosa. É a pergunta mais humana que existe. E o que você encontrar ali, por mais desconfortável que seja, é o começo da sua libertação, não o fim. O começo. Porque a liberdade não começa quando os problemas acabam. A liberdade começa quando você para de fugir do que é real. A verdade que liberta raramente chega como resposta. Ela chega como uma pergunta que você não consegue mais ignorar. Viver a partir da verdade não é ter todas as respostas certas sobre Deus, sobre a vida ou sobre o universo. É ter a coragem de parar de mentir para si mesmo sobre quem você é, o que você sente e o que você realmente quer. Isso não é confortável, mas é o único tipo de liberdade que ninguém pode tirar de você. A verdade não te torna perfeito. Ela te torna inteiro, e inteireza dói antes de libertar. Mas agora eu preciso te deixar com uma atenção, porque se a verdade liberta, e se conhecer a verdade depende das suas escolhas, da sua disposição, da sua coragem, aí surge a pergunta que vai te perseguir. Você está escolhendo de verdade? Ou você está seguindo um script que já foi escrito antes de você nascer? Porque a Bíblia, a mesma Bíblia que diz que a verdade liberta, também fala sobre predestinação. Sobre Deus conhecendo você antes de você existir. Sobre tudo acontecendo segundo o propósito daquele que opera todas as coisas. Então qual é? Você é livre ou tudo já estava decidido? Predestinação ou livre-arbítrio? Essa é uma das perguntas mais antigas, mais explosivas e mais mal respondidas da história da fé. E no próximo vídeo, a gente vai entrar nela sem fugir. Porque a resposta, quando você realmente a entende, muda completamente a forma como você vive cada dia. A gente se vê lá.